e eu descobri que você tem uma formação bastante inusitada, né, para estudar a sexualidade, pelo menos aos olhos de muitas pessoas, não? Pois é, a minha formação, eu tenho matemática e ciências de formação. E lá, mesmo sendo na área de matemática, eu ainda vinha com algumas questões que talvez, assim, não só no grupo de amigos eu não conseguia resolver, ou num livro que eu lia. Eu sempre começava a ficar com muitas dúvidas, né, e sempre lendo cada vez mais. E aí, quando eu terminei a faculdade, que eu assumi um concurso do estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, que eu comecei a trabalhar, eu falei assim, puxa, agora eu tenho uma oportunidade de estar falando também desse tema com os meus alunos. Só que daí depois eu fui percebendo com a minha caminhada que a sexualidade não era só isso, não era só falar simplesmente de questões biológicas. Eu percebi assim que eram questões que iam muito além daquilo. E aí eu comecei a participar de cursos, tive uma experiência muito interessante que dentro da própria Secretaria de Estado da Educação, eu fui convidado na época em Foz para trabalhar no núcleo de educação. E lá eles me deram a disciplina de Ciências e Matemática para coordenar, e juntamente com os projetos de sexualidade do Estado. Foi um pontapé inicial que eu tive de me aprofundar cientificamente da temática de sexualidade, que até então eu lia, mas por curiosidade, né, e nunca me aprofundando. E aí entrei no núcleo de educação, tive uma experiência ótima, participei de vários congressos, eventos pelo Estado, para estar falando desse tema. Conheci várias pessoas assim que eu conhecia por livros e que depois eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E aí eu fui desempenhando. Saí de Foz, vim para Londrina para tentar o mestrado e acabei fazendo, na verdade, não em Londrina, mas em Maringá. Cheguei num programa de mestrado voltado para a educação, para a ciência e o ensino de matemática. Então todo mundo lá com projetos na área específica de matemática ou de biologia, e chega um professor querendo falar de sexualidade, né? Tive no início assim, uma certa barreira, porque as pessoas achavam assim, que falar de sexualidade era simplesmente abrir a boca e sair falando, né? Tive que mostrar que não, que tinha fundamentação teórica, que por trás de todo discurso precisa estudar, precisa, né? Então que essa sexualidade ela precisa ser científica, ela precisa ter uma fundamentação teórica, embasada. Aprendi muito, até por conta da minha própria pesquisa, que eu investiguei as atitudes e as crenças de professores. Foi super difícil encontrar 10 professores para eu poder entrevistar, porque primeiro era o tema sexualidade, o segundo que eu ia investigar os erros deles, né? Essas atitudes, o que eles têm feito em sala de aula, né? Mas foi muito bacana, fruto dessa minha dissertação, eu publiquei no ano passado o meu livro, né? Quando a conversa sobre sexo chega à escola, e que tem tido um resultado muito positivo, né? Interessante ouvir você falar, Ricardo, porque recentemente entrevistamos a professora doutora Eliane Maio, e ela comentava a respeito, né, dessa dificuldade que é fazer, né, os PCNs realmente transversais, no caso a orientação sexual é um deles, né? É difícil fazer a coisa funcionar, talvez até por essa dificuldade que você encontrou na sua pesquisa. Estamos próximos do evento, que será em outubro, já estamos em abril. Esse 13º Congresso traz de diferencial, já que a gente está falando tanto de educação e educação sexual. A 13ª edição, assim, ela traz algumas diferenças, algumas questões que a gente tem discutido nos congressos anteriores, porque todo congresso, até o 12º, sempre foi que presidiu o congresso, ou foram pessoas psicólogos ou médicos. Sendo eu educador, né, eu acabo trazendo pessoas do meu convívio, né, para se falar desse tema. Então esse é um dos diferenciais que a gente tem no congresso. Não vai, claro, daí as pessoas podem pensar, puxa, eu sou médico, queria participar e agora? Não, todos terão a sua área presente, né? Porque o congresso é uma tradição, né? Nós já estamos no 13º, não vai fugir disso. Mas assim, o nosso objetivo, as atividades que nós estamos programando, tem um foco especial para a área da educação. De fazer qualquer trabalho com aluno, eu faço trabalho com um professor, né? Porque eu acredito que precisa o professor se sentir bem, se preparado, né? O nosso grande Paulo Freire já dizia que é preciso viver relativamente bem a sexualidade para a gente assumir qualquer função, né? Então, quando eu vejo que os professores estão mais ou menos já em paz com essa própria sexualidade, daí sim nós seguimos um trabalho com o aluno, né? Então é isso que eu tenho feito, eu tenho mostrado assim que
eu, professor de matemática, posso falar de sexo, eu, professor de ciências, vou falar, mas não vou falar só da questão biológica, que um professor de português pode estar trabalhando, né? E assim eu tenho construído um grupo maior de professores, de amigos que se interessam pela temática, né? E é isso que a gente precisa estar... Nós estaremos lá, né, em outubro, é de 2 a 5 de outubro, na cidade de Londrina, no estado do Paraná, que está aí se mostrando realmente um estado muito preocupado, né? Não que os outros não estejam, né? Mas muito preocupado em discutir as questões da educação sexual, e creio que por isso que estamos percebendo tantos eventos na área da sexualidade, como aconteceu em 2009 o congresso, o 12º, que foi em Foz do Iguaçu, né? E agora recentemente, agora no mês de abril, nós temos também um simpósio internacional, né, falando sobre educação sexual. Obrigado por estar cedendo esse pouco tempo que você tem na sua agenda de presidente do Congresso para estar nos prestigiando com a sua atenção. Bem, eu que agradeço o convite, é um prazer participar do programa. Estamos lá recebendo todo mundo de braços abertos, né? E que com certeza vai também sair muitos frutos desses trabalhos.